Você já parou para pensar? Quantas vezes você se maltratou sem nem perceber? Não com palavras duras ditas em voz alta, mas com aquele diálogo interno, aquele sussurro constante que te diz, dia após dia, que você é insuficiente. Você se cobra, se culpa, se questiona. Por que eu não consigo fazer o que todo mundo parece fazer com facilidade? Por que eu sempre falho? Por que eu sou assim? E aí a vergonha vem. Pesada, sufocante. Mas antes de continuar, deixa eu te contar uma verdade. Talvez o problema nunca tenha sido você. Sabe por quê? Porque a culpa, a vergonha, a autocrítica, muitas vezes, são cicatrizes invisíveis de tudo aquilo que você viveu lá atrás, na infância, na adolescência, nas fases da sua vida em que você aprendeu sem perceber que, para ser amado, você precisava ser perfeito, que não podia falhar, que tinha que dar conta de tudo, que era egoísmo pensar em si mesma. E esse é o primeiro soco de realidade de hoje. Você foi programado para sentir culpa. Programado por uma cultura que te ensinou que só merece carinho quem acerta, que só merece amor quem não decepciona, que só é digno quem não erra. Sabe aquela voz que grita na sua cabeça? Aquela que diz: você é preguiçoso, você é incapaz, você é um peso para os outros. Essa voz não nasceu com você. Ela foi construída, dia após dia, através de olhares, críticas, comparações, expectativas irreais. Talvez por pais que também estavam sobrecarregados. Talvez por professores que nunca souberam te incentivar. Talvez por experiências de rejeição, bullying, abandono. E agora, essa voz virou parte de você. Mas deixa eu te contar uma coisa. Ela mente. E sabe como eu sei disso? Porque a ciência já comprovou. Nosso cérebro desenvolve o que os psicólogos chamam de viés de culpa, uma tendência automática de assumir responsabilidade por tudo que dá errado, mesmo quando não é culpa sua, mesmo que as circunstâncias estivessem fora do seu controle, mesmo que você tenha feito o melhor que podia com o que tinha. E sabe o que é pior? Essa culpa vem junto com um perfeccionismo paralisante. Você começa a acreditar que, se não for perfeito, melhor nem tentar. E aí, você se sabota, procrastina, adia decisões, deixa projetos pela metade e depois, adivinha? Mais culpa. É um ciclo vicioso, um looping emocional que te prende num lugar onde você nunca se sente suficiente. Mas calma, porque agora vem a virada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém que você ama, um amigo, um irmão, te contasse que está se sentindo assim, o que você diria para ele? Provavelmente você diria: calma, você não precisa se culpar tanto. Você fez o melhor que podia. Você é humano. Você daria colo, consolo, compreensão. Mas quando é com você, você é cruel, inflexível, injusto. E sabe por quê? Porque desde pequeno você aprendeu a medir o seu valor pela sua capacidade de atender às expectativas dos outros, seja da família, da escola, do trabalho, da sociedade. Mas deixa eu te contar uma verdade que pode doer, mas que você precisa ouvir. Você não tem a obrigação de carregar o mundo nas costas. Você não é responsável pelas emoções de todo mundo. Você não é o bombeiro emocional da vida de ninguém. Você não precisa dizer sim quando seu corpo inteiro está gritando não. Se você está esgotado, se você não tem energia, se você simplesmente não pode, está tudo bem dizer não. Está tudo bem escolher você. Essa culpa que você sente, na maioria das vezes, é uma culpa falsa. Ela só existe porque você foi ensinado a colocar o bem-estar de todo mundo acima do seu. E sabe qual é o maior problema disso? Que no final, ninguém ganha. Você vive esgotado,
sem energia para si mesmo, se anulando, se traindo, e o mundo continua girando enquanto você afunda em mais um ciclo de culpa. E é aqui que eu quero que você pare. Respire fundo e reflita. Até quando? Até quando você vai continuar punindo a si mesmo por não conseguir ser tudo para todos? Até quando vai ignorar seus próprios limites só para manter uma imagem de forte? Até quando vai viver essa vida de cobrança, autocrítica e negação de quem você realmente é? Sabe o que você merece? Paz. Merece descanso, merece autocuidado, merece ser tratado com a mesma gentileza que você oferece para os outros. E a partir de agora, eu quero te convidar para um desafio. Antes de terminar esse vídeo, antes de ir embora, Deixe aqui nos comentários. Eu me perdoo. Eu me permito descansar. Porque o primeiro passo para quebrar o ciclo da culpa é reconhecer que você também merece carinho. E na próxima parte desse vídeo, eu vou te mostrar os passos práticos para começar a reconstruir essa relação com você mesmo, de dentro para fora. E sabe o que é mais cruel nessa história? É que muitas vezes você nem percebe de onde essa culpa realmente vem. Você sente esse peso, essa cobrança, mas quando tenta entender, não sabe explicar direito. Às vezes, ela nasce de um comentário bobo de alguém lá atrás, uma frase que você ouviu quando era criança, uma crítica, uma comparação injusta. E isso ficou gravado, como uma voz de fundo, como um aplicativo rodando na sua mente, gastando energia o tempo todo. E o pior é que com o tempo, você começa a achar que essa voz é sua, mas não é. É uma mistura de exigências irreais, de traumas não resolvidos, de um perfeccionismo tóxico e de uma cultura que te ensinou que só é digno de amor quem nunca erra. Sabe aquele pensamento de eu deveria ter feito melhor, ou eu não posso decepcionar ninguém, ou ainda, se algo deu errado, a culpa é minha? Isso não surgiu do nada. A neurociência tem uma explicação para isso. Existe uma parte do nosso cérebro chamada sistema de alarme emocional. É ela que dispara toda vez que a gente sente que fez algo errado ou que alguém pode nos rejeitar. E, para piorar, esse sistema é alimentado por experiências passadas, principalmente aquelas da infância, quando você foi punido, ignorado ou cobrado por coisas que estavam fora do seu controle. O resultado? Você cresceu, mas o seu cérebro emocional ainda reage como se você fosse aquela criança tentando agradar todo mundo. E aí, sabe o que acontece? Você passa a viver no modo autovigilância, sempre se monitorando, sempre se perguntando se está magoando alguém, se está sendo bom o suficiente, se está fazendo tudo certo. E mesmo quando faz, ainda sente que deveria ter feito mais. É um ciclo que não acaba. Você se cobra, se entrega, se desgasta e, no final, ainda deita a cabeça no travesseiro com aquele velho pensamento: eu não fiz o bastante. Agora respira fundo por um segundo e responde para si mesmo: quantas vezes você deixou de cuidar de você, de descansar, de dizer não, só para não sentir culpa? Quantas vezes você ignorou seus próprios limites, só para evitar o olhar decepcionado de alguém? E pior, quantas vezes você disse sim, quando tudo dentro de você gritava não? Isso tem nome. Se chama culpa emocional crônica. E ela é traiçoeira. Ela te convence de que se você não fizer tudo por todos, se você não estiver disponível o tempo inteiro, você não vale nada. E quando você tenta dizer não, quando tenta se priorizar, essa culpa vem como uma avalanche. Ela te sufoca, te paralisa, te faz sentir um ser humano horrível. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. Sentir culpa não significa que você está fazendo algo errado. Muitas vezes
Essa culpa é só o reflexo de uma mente programada para se culpar. Ela não é a verdade. Ela é apenas uma resposta automática que o seu cérebro aprendeu para tentar te proteger de rejeição, de solidão, de críticas. Mas sabe o que você precisa agora? Desaprender, reprogramar. Porque continuar alimentando esse ciclo é como tentar nadar com uma mochila cheia de pedras nas costas. E sabe o que é mais louco? Quanto mais você tenta agradar todo mundo, mais você se afasta de quem você realmente é. Você se perde. Você vira uma versão editada de si mesmo, só para caber nas expectativas dos outros. E enquanto isso, sua verdadeira vida vai ficando para depois. Mas agora, presta atenção, porque o que eu vou te dizer é o que pode começar a quebrar esse ciclo hoje. A primeira coisa que você precisa entender é: você não é responsável pela felicidade de ninguém. Leia de novo. Se quiser, fala em voz alta. Eu não sou responsável pela felicidade de ninguém. Isso não te faz egoísta. Isso não te faz uma pessoa ruim. Isso te faz humano. Cada pessoa tem a própria história, seus próprios traumas, seus próprios desafios. E você tem o direito de escolher quando, como e se vai ajudar. E sabe o que é mais importante? Você tem o direito de dizer não, sem precisar justificar cada detalhe. O problema é que o seu cérebro está tão acostumado a tentar prever o que os outros vão pensar que você começa a criar cenários inteiros na sua cabeça. Se eu não for, eles vão ficar chateados. Se eu recusar, vão achar que sou ingrato. Se eu descansar, vão me chamar de preguiçoso. E a real? Na maioria das vezes, ninguém está pensando tudo isso. Mas mesmo que estivessem, o problema é deles, não seu. Você não controla o sentimento de ninguém. Você só é responsável pelas suas ações, pelas suas escolhas, pela sua saúde emocional. E falando nisso, quando foi a última vez que você cuidou de você? De verdade. Quando foi a última vez que você parou, respirou fundo e pensou: o que eu quero agora? O que meu corpo está me pedindo? O que minha mente está gritando, mas eu estou ignorando? E antes que você pense que tudo isso é papo motivacional barato, deixa eu te explicar o que a ciência diz. Existe um processo no cérebro chamado resposta de ameaça social. Toda vez que você sente que vai desagradar alguém, que pode ser rejeitado ou que alguém vai te julgar, o seu cérebro ativa os mesmos sistemas de alarme que seriam ativados se você estivesse sendo perseguido por um predador. Seu coração acelera, sua respiração muda, sua mente entra em estado de alerta e a culpa vira o gatilho. O que isso significa? Que biologicamente você reage como se tivesse em perigo real, quando na verdade você só está dizendo um simples não, ou escolhendo cuidar de si mesmo. Mas tem saída, e ela começa assim. Primeiro, consciência. Perceba quando a culpa está chegando. Nomeia ela. Diga para si mesmo: isso é só culpa, não é a verdade. Segundo, reconhecimento. Olha para a situação e se pergunte: eu realmente fiz algo errado? Ou só estou me sentindo responsável por tudo como sempre? Terceiro, escolha consciente. Respira fundo e tome uma decisão baseada nos seus limites e não no medo. E sabe o que acontece quando você começa a fazer isso? No começo, vai ser desconfortável. Você vai se sentir estranho, culpado, vai ter vontade de voltar atrás. Mas se você persistir, se você der pequenos passos, aos poucos, o seu cérebro vai começar a entender. Eu posso me proteger sem me culpar. Eu posso dizer não e ainda ser uma boa pessoa.
Eu posso priorizar minha saúde emocional, sem ser egoísta. E talvez agora você esteja pensando: tá, mas e se eu decepcionar alguém? A resposta é direta. Você vai. Em algum momento, vai decepcionar alguém. Porque agradar todo mundo o tempo inteiro é simplesmente impossível. Mas sabe quem você não pode continuar decepcionando? Você mesmo. A pessoa que você olha no espelho todos os dias. A pessoa que sente esse peso no peito toda noite antes de dormir. A pessoa que lá no fundo sabe que merece viver com mais leveza. Então, que tal começar agora? Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Agora, porque tem uma coisa que ninguém nunca te contou. A culpa só manda enquanto você obedece. O dia que você decidir não seguir mais as ordens dela, ela perde o controle. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que pode doer, mas que você precisa ouvir. Quantas vezes você já disse sim, querendo desesperadamente dizer não? Quantas vezes você sorriu enquanto por dentro estava em pedaços? Quantas noites você deitou na cama se sentindo exausto, esgotado, se perguntando: por que eu sempre faço tudo pelos outros e esqueço de mim? É hora de mudar isso. Sabe o que a vida me ensinou? Que você pode fazer de tudo, pode dar o melhor de si, pode abrir mão do seu tempo, da sua energia, do seu sono e ainda assim, ainda vai ter gente que vai achar que não foi suficiente. Você pode se dobrar em 1000 pedaços e ainda assim alguém vai querer mais. Por isso, a única pessoa que realmente precisa reconhecer o seu esforço é você. Você não precisa da validação de ninguém para começar a se tratar com mais respeito. A culpa, essa voz que fica te dizendo que você deveria fazer mais, que você deveria ser melhor, que você deveria aguentar tudo calado, ela só existe porque você permitiu que ela ficasse aí. Mas a partir de hoje, você pode começar a falar mais alto que ela. Pode começar dizendo: eu mereço descanso. Eu mereço limites. Eu mereço dizer não. Eu mereço escolher a minha paz. E se alguma parte desse vídeo mexeu com você, se alguma frase bateu aí dentro, se você se viu nas palavras que eu disse aqui, eu quero que você faça uma coisa agora. Comenta aqui embaixo: eu não sou culpado por me cuidar. Escreve isso. Deixa registrado. Faz disso seu primeiro passo. E mais, se você conhece alguém que vive se culpando por tudo, que se anula, que se esgota, que vive tentando agradar a todo mundo, mas nunca olha para si, manda esse vídeo para essa pessoa. Porque às vezes, o que a gente precisa para começar a mudar é exatamente isso. Alguém falando a verdade na hora em que a gente mais precisa ouvir. E se você quiser, pode me contar nos comentários. Qual foi a última vez que você disse sim quando queria dizer não? Dividir isso com a gente pode ajudar outras pessoas também. E lembra, não é egoísmo, não é preguiça, não é fraqueza, é autocuidado. E o primeiro passo começa agora.